Obrigado, Senhor, pela tua presença no meio de nós. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para aprender mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Obrigado porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade grande de aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor ter levantado teu servo, para estar aqui com a gente, para nos ensinar, para nos mostrar todas as coisas que talvez nós ainda não tivéssemos aprendido conforme eu queria, talvez a gente não tivesse ainda entendido. E com essa oportunidade que o Senhor nos deu, usando o teu servo, a gente tem conseguido entender todas as coisas para que a gente possa viver segundo teus planos, teus propósitos e possa alcançar a nossa salvação. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente acaba Apocalipse 13. Brevemente sobre o que a gente viu na semana passada. Então, 2 semanas atrás nós vimos a besta do mar, que nós identificamos que é o papado, o chifre pequeno de Daniel. E a gente viu todas as características, todas elas se encaixam. Né? Se ficasse uma característica sem ser encaixada nele, ele não poderia ser qualificado como o anticristo, ou a besta do mar, ou então o chifre pequeno. Então tudo se encaixa perfeitamente. E aí no Apocalipse 13, a partir do verso 11, a gente percebe que tem uma nova besta, um novo poder que surge depois do papado. Então esse poder é identificado como a besta da terra. Nós já vimos que essa besta da terra tem a ver com os Estados Unidos, a união entre os evangélicos, os protestantes de lá e o governo. É uma união que ainda não aconteceu. Essa besta já surgiu, mas essa união ainda não aconteceu. Então, quando a Bíblia fala em Apocalipse 13, 11, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Outra besta, por quê? Porque primeiro vem a besta do mar, e agora é outra besta, a besta da terra. Nós já identificamos a união dos protestantes com o governo dos Estados Unidos. Terra, porque é o oposto de mar. Mar eram muitos povos, a terra é um lugar pouco povoado, como a gente viu que era a América no começo. Eram cerca de 10 milhões de pessoas, enquanto na Europa tinha cerca de 100 milhões de pessoas. 2 chifres, 2 poderes. 2 poderes, no caso, que a gente identifica um como um poder político e o outro como um poder religioso, que não se misturam. Parecia o cordeiro. O cordeiro é Jesus, então, de certa forma, esse poder parecia cristão, parecia relacionado a Cristo. Mas, na verdade, a gente percebe que aqui, esse cordeiro parece o cordeiro, mas ele tem a ver com o dragão. Por quê? Porque essa besta, ela parece cristã, mas ela é controlada por Satanás. Depois disso, no verso 12 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta. A primeira besta é o papado. Quem que exerce a autoridade da primeira besta? É a besta da terra. E exercer a autoridade dela é o quê? É dar poder para o papado poder conquistar os objetivos dele. Quais são os objetivos dele? Controle das pessoas, o controle religioso da nossa mente, levar a gente não para a Bíblia e para Deus, mas levar a gente para um caminho que conduz à perdição. E isso é levado através de falsas doutrinas. Então, o que é o interesse da besta da terra aqui? O interesse da besta da terra aqui é conduzir as pessoas para a mentira, para falsas doutrinas, longe da palavra de Deus. E isso vai acontecer, primeiramente, de uma forma doutrinária, e vai chegar um momento que a gente já viu que isso vai se tornar uma perseguição. As pessoas que forem contra vão ser torturadas, perseguidas e mortas, que é a grande tribulação. Então, a besta da terra faz com que o mundo adore a primeira besta. Lembrando que todo esse capítulo da besta da terra tem a ver com adoração. Tudo vai envolver a adoração. Adoração a Deus ou adoração a Satanás e as falsas doutrinas. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, ô, Rodrigo, então a primeira característica é essa. Eles vão querer ser dominado pela esse poder da autoridade, né? Que eles exercem a autoridade e vão tentar dominar as pessoas. Isso. Vão levar as pessoas a seguir doutrinas religiosas que não têm a ver com a Bíblia. Falsas, falsas doutrinas, né? Que você Sim, falou, falsas bem doutrinas. colocou, né? Sim. E aí, Pedrão, vai chegar um momento que isso não vai bastar. Então, além das falsas doutrinas, vai ter a perseguição também, como aconteceu na Idade Média. Perseguição de levar pessoas para cativeiro, para prisão, para tortura, para morte, para tribunais e etc.
Não tem como a pessoa ficar livre desse domínio, porque é um poder que eles exercem sobre a pessoa. E vai ser no mundo inteiro. Então, mas corre um risco isso aí adiante? Isso vai e vai ser muito forte até o momento em que vai acontecer a parte chave desse estudo. A gente vai ver mais pra frente, mas vai ter um determinado Eu, momento que as pessoas vão ser colocadas para escolher, deixa eu falar uma colocação aqui. Mas você manda, depois você manda o link da reunião que eu vou assistir depois. tá? Eu vou mandar no grupo, você pode assistir lá, Pedrão. Aí você desculpa aí que eu tô com um pouquinho de pressa agora, tá bom? Tranquilo, Pedro. Depois você assiste lá Um no vídeo. abração, boa aula, tá bom? Valeu, Bom Pedro. estudo. Obrigado. Vamos com Deus. Deus abençoe. Então, a besta da terra vai fazer com que o mundo adore a primeira besta, seguindo as doutrinas dela, e mais pra frente a gente sabe que vai ter um poder perseguidor envolvido. A ferida mortal curada significa que o papado que lá atrás, em 1798, perdeu o poder político e religioso, vai ter esse poder político e religioso global mais uma vez. Então a gente, lembrando, né, a gente está vivendo um momento em que essa ferida mortal ainda não foi curada. O domínio do papado ainda não voltou. Os evangélicos protestantes dos Estados Unidos ainda não se uniram com o governo. E a gente está antes disso acontecer no nosso momento atual. Aí, essa aqui é a parte mais drástica do estudo da semana passada, né? Quando fala sobre o verso 13 e 14, sobre os grandes sinais e prodígios que seriam feitos pela besta da terra. Aqui, fala assim, até fogo do céu faz descer a terra. Quem faz descer fogo do céu aqui não é Deus, mas é imitando o que Deus fez. E isso vai seduzir os habitantes da terra. E nós vimos que esse fogo que desce do céu tem a ver com os falsos dons do Espírito Santo. Como a gente viu aqueles dons de língua que não tem nada a ver com o dom de língua bíblica, como a gente viu aqueles dons do Espírito Santo de fazer o povo cair, rodar e pular, e aquelas coisas que não tem nada a ver com o que mostra na Bíblia também. E aí nós vimos em Atos como é o verdadeiro dom do Espírito Santo, que era falar outras línguas, outros idiomas, idiomas de outros povos. Nós vimos Paulo falando que como que alguém vai falar amém depois da tua oração se ele não entendeu o que você está falando? Ele vai falar, eu falo muitas línguas, muito mais do que todos vocês, porque ele fala vários idiomas. Mas eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que 10.000 palavras em outra língua, em línguas estranhas, línguas desconhecidas. E ele mostra claramente que esse dom de bagunça não é dom de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É uma coisa que foge muito do que a gente vê em muitas, muitas, muitas religiões. Depois nós vimos a história de Elias contra os profetas de Baal, que os profetas de Baal faziam barulho, algazarra, pulavam, dançavam, gritavam. E Elias, quando vai orar para Deus, ele faz reverentemente, em silêncio, com ordem, com decência, e Deus atende a oração de Elias. E então a gente vê que esse fogo que a besta da terra faz descer no céu são essas falsas manifestações do Espírito Santo que vão convencer muitas pessoas de que aquelas igrejas, aquelas religiões são verdadeiras. Então a pessoa se prende muito mais no que é visível e palpável do que no que é bíblico e verdadeiro. Porque as pessoas não se importam muito com a doutrina, elas se importam mesmo com o que é visível, com os entre aspas, dons do Espírito Santo que estão aparecendo ali. Se tem tanta manifestação do Espírito Santo, só pode ser verdade. E é isso que confunde as pessoas, mas é um artifício que é usado pela besta da terra, controlada por Satanás, como a gente já viu. A gente lembra também de Ezequiel 8, que em Ezequiel 8 foi dito para Ezequiel, quando ele viu as abominações no templo, falou assim, olha só o que eles estão fazendo. Deus fala para ele, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário. Ou seja, essas coisas, essas doutrinas, essas abominações, essas coisas que vêm de Satanás e não vêm de Deus, Deus está vendo o que acontece nesses lugares, mas a presença dele não se faz ali. Ele retira a presença dele desses lugares, porque esses lugares estão cometendo abominações contra Deus. Então a gente vê que a besta da terra ela parece cristã, mas ela é controlada por Satanás. Depois disso, nós fomos ver a Apocalipse 17, quando fala da grande meretriz. A grande meretriz é o papado. A besta que ela monta, a besta escarlate de 7 cabeças e 10 chifres, é Satanás. Do mesmo jeito que ele aparece em Apocalipse 12, o dragão de 7 cabeças e 10 chifres, dragão vermelho. A gente vê que ela tem muitas falsas doutrinas e que essa mulher, que é o papado, que tem falsas doutrinas, que é a mesma coisa da besta do mar, que é a mesma coisa do chifre pequeno, o anticristo, ele tem várias filhas, são as filhas da meretriz. São as igrejas que saíram do papado, saíram da igreja católica, mas que obedecem às doutrinas
do papado. E a gente viu isso como, por exemplo, na questão da troca do sábado pelo domingo, como muitos, posso dizer 99% dos pastores e das igrejas ensinam assim, e usam os mesmos argumentos do papado. A gente viu também sobre a morte, que é um outro ponto fundamental. A ideia de corpo, alma e espírito, a ideia de quem morreu vai direto para o céu, vai direto para o inferno, e do julgamento também, que é totalmente fora do que a Bíblia diz, que os evangélicos também aceitam. E aí a gente volta aqui também, né? A besta da terra parece cristã, como a gente já falou, mas é controlado por Satanás. Os protestantes parecem seguir a Deus, mas na verdade eles são filhos da grande meretriz. Com isso, depois a gente chegou no verso 14, que diz que a besta da terra seduz os que habitam sobre a terra para que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. A besta que ferida a espada sobreviveu é a besta do mar, papado, chifre pequeno de Daniel. E essa imagem tem a ver com o quê? Como a gente falou, a palavra-chave é sempre adoração. Então essa imagem tem a ver com adoração. Então os protestantes, junto com o governo dos Estados Unidos, essa união ainda não aconteceu nos nossos dias, vão levar o mundo a fazer uma imagem à besta. E essa imagem tem a ver com adoração e obediência ao papado. E, por exemplo, a gente vai ser colocado entre obedecer à Bíblia e a palavra de Deus ou o papado. E no caso, vão ser as doutrinas do papado. Quando isso acontecer, a ferida mortal ela foi curada. O papado volta a dominar, ter poder político e religioso. E quem vai perseguir o mundo para que o papado seja o grande centro ali da adoração e das doutrinas e de tudo mais, vão ser os protestantes dos Estados Unidos junto com o governo. E vai ser uma perseguição mundial. Então, assim como os profetas eram os porta-vozes de Deus na terra, a besta da terra será a porta-voz de Satanás no engano final. Então, a união entre os protestantes e o governo dos Estados Unidos, que vão adorar e obedecer ao papado e às doutrinas do papado em vez da palavra de Deus. A gente vê uma forte semelhança disso com a história de Daniel nos capítulos 2 e 3. Nabucodonosor teve um sonho da grande estátua, que era feita de vários materiais, e ele vê uma estátua que tinha a cabeça de ouro, peito de prata e quadril de bronze. E Deus revela para ele, a Babilônia é a cabeça de ouro, Nabucodonosor. Mas o seu reino vai cair para outro reino, que é o reino de prata, que vai cair para outro reino. No momento ali ele pensa, nossa, o Deus de Daniel é um Deus maravilhoso, ele prevê o futuro, ele sabe das coisas que os meus deuses não podem prever. Então ele é o Deus verdadeiro. Só que pouco tempo depois ele pensa, quer saber, meu reino não vai passar e nunca, meu reino vai durar para sempre. E ele faz uma contrafração do sonho que ele teve. E cria uma estátua gigante, inteira de ouro, para dizer, a minha palavra vale mais do que a palavra de Deus. E o reino que Deus disse que ia acabar, na verdade vai durar para sempre. E ele cria essa estátua que tem muito a ver com a estátua, entre aspas, né, com a imagem da besta que os protestantes vão fazer no tempo do fim, como está descrito em Apocalipse. Em ambos os casos tem uma imagem. Em Apocalipse tem a imagem da besta, que é a imagem do papado, e Nabucodonosor fez a imagem de ouro. Nas duas histórias tem um decreto de morte. Quem não adorar a imagem do papado, da besta, vai ser morto. E quem não adorasse a imagem de Nabucodonosor ia ser jogado na fornalha ardente. Lembrando, a adoração é a palavra-chave. Nas duas histórias tem número de homem. A gente não chegou nesse verso ainda do Apocalipse, mas vai dizer que aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. E aí, na história de Daniel, também tinha o número de homem. 60 côvados de altura da estátua e 6 de largura. Lembrando que esses números... frequência... fugiu a palavra agora. Esses números relacionados ao 6, eles têm a ver com a Babilônia. Então, a explicação é o quê? Na história da Babilônia, existiam muitos e muitos deuses, e os deuses eles eram representados por números. Marduk, que era o maior deus, era representado pelo número 600, e Tiamat, que era a menor deusa, era representada pelo número 60. E quando eles queriam representar todos os deuses, eu sou o devoto de todos os deuses, eles escreviam o número 666, ou como aparece no texto original, 666, que significava todos os deuses. Então o número 666 ou 666 tem a ver com adoração a outros deuses e não a Deus, sistemas humanos. Depois fala no verso 15 que foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Lembra que muita gente pensa que a besta aqui é Satanás, né? A gente já falou várias vezes sobre isso no estudo da semana passada. A besta aqui é o papado. É a besta que ferida a espada sobreviveu.
Então a imagem da besta vai ter fôlego, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A gente falou sobre isso também. Tem vários elementos simbólicos nesse capítulo. A besta sai da terra, os chifres, e anteriormente tinha a besta que sai do mar, que tem 7 cabeças, tem 10 chifres, ela parece o leopardo, parece o leão, parece o urso. Tem vários elementos simbólicos. Então essa imagem aqui não é uma imagem literal. Não vai ser como a imagem de Nabucodonosor, que vai ser levantada uma imagem e quem não adorar vai ser morto. Mas as duas histórias têm vários paralelos. Mas aqui é uma imagem simbólica. A imagem tem a ver com adoração e obediência. Então, comunicar fôlego à imagem significa o quê? Significa que esse poder do chifre pequeno, do papado, da besta do mar, ele sofreu a ferida mortal e ele parecia abatido e parecia que ele nunca mais ia voltar. O que é soprar fôlego nele? É parecido com na criação. Em Gênesis 2:7, Deus fez o homem do pó da terra e lhe soprou o fôlego de vida para que ele vivesse. E o homem passou a ser uma alma vivente. Aqui é mais ou menos uma contrafração disso. A besta que tinha morrido, através da besta da terra, dos protestantes dos Estados Unidos, vai soprar sobre ele um fôlego de vida novamente, para que o papado volte a ter poder político e religioso e ele volte a dominar o mundo novamente. A imagem da besta tem a ver com adoração também. Lembra? Palavra-chave: adoração. Vai acontecer o que ainda não aconteceu nos nossos dias, mas a gente está vendo caminhar para isso. A união entre o Estado e religião nos Estados Unidos, que hoje é proibida, e com essa união, o Estado dos Estados Unidos, o país dos Estados Unidos, vai fazer falar essa imagem. Como que ele vai fazer falar? Quando um país quer que alguém cumpra alguma coisa, ou quer que a população obedeça à vontade dele, ele fala através de leis. Então, um país fala através de suas leis. Como é que a imagem vai falar? Através de leis e decretos. Então, vão ser feitos leis e decretos nessa união entre os protestantes e o Estado dos Estados Unidos. E essas leis vão forçar com que o povo descumpra a lei de Deus. Então vão ser leis e decretos contrários à lei de Deus. Vão atacar mandamentos de Deus, que a gente vai ver já já. Então olha só a comparação. Na imagem de Nabucodonosor e a imagem da besta. Adorar a imagem de Nabucodonosor significava que eu reconheço que a palavra de Nabucodonosor vale mais do que a palavra de Deus. Ele é maior do que Deus e eu aceito mais o que ele diz do que o que Deus diz. Isso era adorar a imagem de Nabucodonosor. Adorar a imagem da besta significa o quê? Eu aceito e adoro muito mais as doutrinas do papado, que são contrárias à Bíblia, do que o que Deus fala na Bíblia. As vontades e doutrinas humanas estão à frente da palavra de Deus. Isso pode ser feito adorando diretamente o papado ou seguindo as doutrinas do papado através das igrejas evangélicas, filhas da meretriz. E o decreto de morte, essa união de protestantes com os Estados Unidos, que vai obrigar o mundo a adorar o papado, vai também dizer que quem não adorar o papado tem que morrer, vai ser perseguido e vai ser morto. E vai ser igual aconteceu lá durante a supremacia papal, os 1260 anos. E esse decreto de morte, toda essa perseguição vai acontecer, é a grande tribulação, que fala em Mateus 24. Então o povo de Deus vai passar pela grande tribulação, mais uma vez mostrado aqui. E aí a gente aqui termina a parte 1. Então eu vou abrir o outro slide. E aí a gente continua agora sim a parte nova do estudo de hoje. Sobre essa parte da recapitulação, tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? A gente pode seguir? Não, Então, beleza. não, tá tudo certo. Tudo certo. Agora eu vou mais devagar. Eu passei correndo porque era muita coisa para revisar, né? Apocalipse 13:15 agora. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, através dos protestantes dos Estados Unidos, Ai, tem que me ajudar a ficar rindo, emoção. através dos protestantes dos Estados Unidos, o papado vai voltar a dominar e as doutrinas dele vão ser contrárias à lei de Deus. Quem não adorar essas doutrinas vai ser condenado à pena de morte. Então, lembrando, a palavra-chave, adoração. A quem vai ser destinada a nossa adoração
é a chave para quem vai receber a marca da besta ou o selo de Deus. Então, se nós vamos adorar a besta do mar, ou seja, seguir as doutrinas humanas em vez da palavra de Deus, nós vamos receber a marca da besta. Isso significa seguir as doutrinas católicas acima da Bíblia ou as doutrinas evangélicas que vêm do papado, que a gente sabe que não tem nada a ver com a Bíblia também. Ou a gente vai adorar a Deus adorando e seguindo a Bíblia acima de tudo. É o assim diz o Senhor das Escrituras, em vez do assim diz o padre e assim diz o pastor. E aí nós receberemos o selo de Deus. Então, todo mundo vai ser levado a escolher, e essa é uma escolha individual. Adorar e obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus para receber o selo, ou adorar e obedecer à vontade e às doutrinas de Satanás para receber a marca da besta. Agora a gente entra diretamente na marca. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Todo mundo vai ser colocado e vai haver um decreto. A gente vai falar mais disso mais para frente. Vai haver um decreto que vai obrigar as pessoas a descumprirem a lei de Deus. E isso vai acontecer quando? Quando os protestantes dos Estados Unidos se unirem com o governo e a ferida mortal for curada. Esse decreto vai obrigar as pessoas a irem contra a palavra de Deus. Quem for contra a palavra de Deus vai receber essa marca, que é a marca da besta, na mão direita ou na fronte. A marca da besta, ela tem 1 milhão de teorias, vocês devem conhecer. Várias delas que são as coisas mais absurdas que a gente pode imaginar, coisas que não têm a menor lógica. Porque o que acontece? A marca da besta e o selo de Deus, eles têm a ver com adoração a Deus e a sua palavra, ou adoração às falsas doutrinas de Satanás. As pessoas vão falar pra gente, a marca da besta é um chip que vai ser colocado na cabeça ou na mão. O que o chip tem a ver com adoração? Nada. Outra teoria muito forte. É uma vacina que vai ser colocada nas pessoas no braço, na mão direita ou na testa. Outra grande tem também, vai ser uma tatuagem, um código de barras ou qualquer outra coisa do tipo. Mas nada disso tem a ver com adoração. A palavra-chave é adoração e obediência, ou ao papado ou à palavra de Deus. E com isso, a gente vê que é sempre uma contrafração. Tudo que o diabo faz é uma cópia de algo que Deus fez. E aqui o que acontece, a marca da besta, ela é uma cópia do selo de Deus. Uma cópia falsificada, com os elementos parecidos. Então, lembrando, sempre isso aqui é muito importante. Vou repetir muitas vezes. A marca da besta e o selo de Deus tem a ver com adoração e obediência, ou a doutrinas humanas de Satanás, ou a Deus e a palavra dele. Adoração e obediência seguindo o papado ou suas falsas doutrinas para receber a marca da besta. Adoração e obediência sendo fiel à Bíblia e a Deus para receber o selo de Deus. O que são essas contrafrações satânicas? A gente já falou várias vezes sobre essas coisas, né? O diabo cria coisas, Deus cria coisas e o diabo copia. Deus tem as leis e o diabo cria as leis dele. Ele pede para ser adorado, o diabo quer ser adorado. Deus tem o selo, o diabo tem a marca. Deus tem um santuário, o diabo tem um santuário falsificado. E várias coisas semelhantes. Então, essas contrafrações, essas cópias falsificadas, elas são muito frequentes. Então, se existe uma marca da besta, faz muito sentido de que isso seja uma cópia de algo criado por Deus. Então, existe uma marca de Deus, um selo de Deus? Sim. Por que a marca da besta é na mão e na testa? É porque a marca de Deus também é na mão e na testa e o diabo está copiando. Qual que é o selo de Deus? Qual que é a marca de Deus? Eu vou mostrar vários textos que vão falar sobre isso, começando em Êxodo 13, 9. E será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, mão e testa, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então olha o que Deus está falando, que a lei dele vai ser um sinal na nossa mão e na nossa testa. E a marca da besta é onde? Na mão e na testa. Então a marca da besta é uma cópia falsificada de algo relacionado aos mandamentos de Deus. Deuteronômio também vai dizer, eu vou ler resumidamente, os mandamentos para que temas o Senhor ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos.
Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Está vendo quantas vezes repete a mesma coisa? A palavra de Deus, a lei de Deus, na nossa mão e na testa. Jeremias também diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que acontece com muitos grupos de judeus? Eles pegam e colocam isso aqui na testa e na mão. E aqui eles têm escrito a lei de Deus, dentro dessa caixinha. É isso que Deus está dizendo para a gente? Eu quero que vocês carreguem a cópia dos mandamentos na tua testa e na tua mão. O que significa a marca de Deus, o selo de Deus, os mandamentos na mão e na testa? Significa que nós devemos pensar de acordo com a palavra de Deus e nós devemos agir de acordo com a palavra de Deus e as leis de Deus. Se o selo de Deus tem a ver com pensar e agir de acordo com a palavra de Deus e as leis de Deus, a marca da besta tem a ver com pensar e agir contrário à lei de Deus e à vontade de Deus e à palavra de Deus, seguindo doutrinas humanas. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha quantas vezes fala a mesma coisa. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Então, a marca da besta é uma cópia do selo de Deus. O que é o selo de Deus? Todo mundo fala da marca da besta. Eu nunca vi nas igrejas as pessoas falarem sobre o selo de Deus. Nas igrejas em geral, né? Até que onde a gente vai ainda fala. Mas nas outras igrejas eu nunca vejo. O selo de Deus tem a ver com o quê? Com adoração e obediência a Deus e a sua palavra. Isso tem a ver com a doutrina pura, o evangelho eterno. Para a gente entender o selo de Deus, a gente vai em Apocalipse 7. A gente já leu isso em alguns estudos para trás, assim, resumidamente, mas hoje eu vou detalhar mais. Em Apocalipse 7, no verso 2, acontece isso aqui, ó. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ó, esse anjo tinha o selo de Deus. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar. Esses anjos são os anjos que vão derramar as pragas do Apocalipse 16. Esse anjo que tem o selo de Deus fala para os anjos das pragas: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos aonde? Na testa, na fronte, os servos do nosso Deus. A marca da besta é na testa e na mão. O selo de Deus também é na testa e na mão. E o anjo fala para os anjos das pragas: não derramem as pragas até que o povo de Deus seja selado. Então, primeiro o povo de Deus é selado para depois poderem ser derramadas as pragas. E as pragas do Apocalipse 16, elas só atingem as pessoas que não têm o selo de Deus. Ou seja, as pessoas que têm a marca da besta. A mesma coisa que acontece aqui, desse anjo que tem o selo de Deus, e ele vai passar pela terra para poder ver as pessoas que são fiéis a Deus e marcá-las com o selo, e deixar as pessoas que não são fiéis a Deus sem o selo para que recebam a praga, aparece também em Ezequiel capítulo 9. É a mesma coisa, só que Ezequiel conta com mais detalhes. Ezequiel 9 começa assim: então ouvi que gritava em alta voz dizendo. Quem está gritando em alta voz dizendo aqui é Deus, e ele está falando isso de dentro do santuário do céu. Ele está chamando os anjos. Chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Esses executores da cidade são os anjos de Deus que vão derramar as pragas do Apocalipse 16, igual a gente viu agora em Apocalipse 7. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão. Essas armas esmagadoras são as pragas do Apocalipse 16. E entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Esse homem vestido de linho é o anjo que saía do nascente do sol com o selo do Deus vivo. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Então Deus fala com um anjo que tinha o selo de Deus, que ia marcar as pessoas com o selo de Deus. E Deus fala para ele: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse anjo vai sair do céu,
vai descer na terra e vai circular toda a terra e vai marcar todas as pessoas com o selo de Deus, as pessoas que são adoradoras e obedientes a Deus e a sua palavra. São as pessoas que suspiram e gemem por causa das abominações. O que significa isso? A gente que segue a Deus e que busca seguir a Deus se entristece pela forma como o mundo leva as coisas e como as pessoas estão sendo enganadas por todos esses sistemas falsos que a gente já viu que querem conduzir as pessoas para a destruição. Isso faz com que o povo de Deus sinta tristeza, porque sabe qual vai ser o destino dessas pessoas. Então Deus fala para o anjo, que tem o selo de Deus, marca as pessoas que são fiéis a mim, que me adoram e me obedecem, com o selo de Deus. E aí os outros anjos que tinham as armas destruidoras, ou seja, as pragas, Deus fala para eles: passai pelo meio da cidade após ele, após o anjo que vai marcar com o selo. E sem que vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Todos aqueles que não tiverem o selo de Deus vão receber as pragas. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Todos os que tiverem o selo não recebem as pragas. Começai pelo meu santuário. Essa aqui para mim é uma parte muito importante, que pode passar despercebida. Começai pelo meu santuário significa o quê? Dentro da igreja de Deus na terra, existem pessoas fiéis a Deus e pessoas que não são fiéis a Deus. E as primeiras pragas vão cair nas pessoas que estão dentro da igreja de Deus e não são fiéis a Deus. Vão ser as primeiras a receber as pragas. A gente vê o selo de Deus como um memorial da lei de Deus, da vontade de Deus, do cuidado de Deus. A doutrina pura, o evangelho eterno. Então, a gente somando essas duas ideias aqui, a gente percebe que tem tudo a ver com obediência a Deus e aos mandamentos de Deus. A gente viu todos aqueles textos falando que a lei de Deus e os mandamentos de Deus e a palavra de Deus iam ser colocadas na nossa testa e nossa mão, nossa mente e nas nossas ações, e é assim que é feito o selamento do povo de Deus. Apocalipse 22, quando vai ver a multidão dos salvos, fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Aqui são salvos redimidos. Contemplarão a sua face, a face de Deus. E na sua fronte está escrito o nome dele. Então o selo de Deus tem o nome de Deus na testa de todos os salvos. Aqui falando sobre a marca da besta, olha o que diz. Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe sua marca na fronte e na mão. Então, se nossos pensamentos e ações estão de acordo com a vontade da besta e não da vontade de Deus. Esses aí, que são os adoradores da besta e da sua imagem, eles vão receber a marca do nome da besta. E qual que é a diferença entre quem recebe a marca da besta e o selo de Deus? É o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem não vai receber a marca da besta e não vai adorar a besta são os santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então a diferença entre receber selo de Deus e marca da besta é se nós obedecemos e respeitamos a vontade de Deus ou as doutrinas humanas de Satanás. O que é a marca da besta? Diferente do que as pessoas imaginam, como sendo uma marca física de todos aqueles tipos que nós falamos, a marca da besta tem a ver com quem vai prestar adoração e obediência à besta, ou seja, papado. E, consequentemente, vai prestar adoração também a Satanás, porque é ele que coloca essas doutrinas lá. Pode ser através do papado ou das filhas da meretriz, que são as igrejas evangélicas que obedecem às falsas doutrinas. Então, são doutrinas humanas, o evangelho falso. Apocalipse 13 diz, né? Fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, e faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Uma cópia do selo de Deus. Homenagem prestada ao papado em vez de ser prestada a Deus. Obediência prestada ao papado em vez de ser prestada a Deus. Porque o papado, a Bíblia diz que proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele vai mudar qual lei? Ele vai mudar a lei de Deus. E mudando a lei de Deus, ele vai fazer com que as pessoas transgridam a lei de Deus. E quebrando um mandamento da lei de Deus, Tiago diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, se o papado mudar um mandamento da lei de Deus, e os católicos obedecerem esse mandamento mudado, e os evangélicos, filhos da meretriz, obedecerem esse mandamento mudado, eles estão descumprindo toda a lei de Deus. Se eu descumpro toda a lei de Deus na minha mente e nas minhas ações, como que eu posso receber o selo de Deus? E é assim que ele faz com que as pessoas, às vezes que pensam estar servindo a Deus, vão receber o selo, ou seja, a marca da besta.
porque elas vão prestar adoração e obediência não a Deus e a sua palavra, mas à besta. Porque o papado, a besta do mar, mudou os mandamentos de Deus, e a besta da terra, protestantes, junto com o governo dos Estados Unidos, aceitam e seguem a autoridade do papado em lugar da palavra de Deus e do evangelho eterno. E assim as pessoas vão ser colocadas a escolher entre obedecer essas doutrinas e qual ele vai receber, o selo de Deus ou a marca da besta. Se ele obedecer às doutrinas humanas e quebrar os mandamentos de Deus, ele não vai receber o selo. Josué diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o, com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Isso aqui é o que vai ser colocado por todo mundo. Escolham a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, as falsas doutrinas, a doutrina de Satanás, ou a Deus. E aí Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se nós escolhermos servir ao Senhor também e a sua palavra, receberemos o selo de Deus. Se nós seguirmos as doutrinas humanas, receberemos a marca da besta. E olha só, isso aqui Jesus vai falar para os fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos da época de Jesus. Eles eram aqueles caras que se colocavam com toda a pompa e orgulho, como: eu sou o povo de Deus na terra, o povo escolhido, nós sabemos a vontade de Deus, nós ensinamos a vontade de Deus. Só que, na verdade, eles seguiam mais doutrinas humanas do que a própria palavra de Deus. E Jesus fala para eles assim, ó: respondeu-lhes: bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Jesus chama eles de hipócritas. Por quê? Porque falou assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso pode acontecer com a gente. Pode ser que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus agora, mas se nós estivermos estudando coisas que não estão na palavra de Deus, mas são doutrinas humanas, nós até podemos honrar a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração vai estar longe de Deus, assim como o dos fariseus. E Jesus fala para eles: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só como isso é forte. Se nós adoramos a Deus seguindo doutrinas humanas, ou doutrinas de Satanás, como a gente vê aqui, seguindo a besta, nós estamos adorando a Deus em vão. Porque eu não adoro a Deus como ele pediu e como eu quero, Deus não aceita essa adoração. Como na história de Cael e Abel, toda vez eu falo isso, Abel e Caim. Como aconteceu várias vezes que as pessoas tentaram adorar a Deus da forma como elas queriam e não da forma como Deus pediu, e Deus nunca aceitou. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, se nós guardamos a tradição dos homens, nós estamos indo contra a palavra de Deus, e nós estamos adorando a Deus em vão, e nós somos hipócritas, e nosso coração está longe de Deus. Verso 9. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. E é o que muita gente está fazendo hoje, aceitando as doutrinas que vêm do papado, da besta do mar, em vez de aceitar a palavra de Deus. Então, nem mais uma vez, marca da besta tem a ver com obediência e adoração às doutrinas satânicas. E quem adorar a besta e a sua imagem vai receber a marca na fronte e na mão, pensamentos e ações. E esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, ou seja, as pragas do Apocalipse 16. O selo de Deus e a marca da besta, eles serão visíveis aos homens? Agora essa é uma pergunta para vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o selo de Deus e a marca da besta vão ser visíveis? A Juliana tá falando que não, e vocês aí? Selo de Deus e a marca da besta serão visíveis aos homens. Não sei porque a palavra de não sei, porque a palavra de Deus diz: pelo fruto conhecereis a árvore, né? Então acho que dá para perceber, né? Ó, você vai falar uma coisa boa. Pelo fruto dá pra perceber. Mas além do fruto é visível, você olha pra uma pessoa, você consegue saber se é de Deus ou se não é, só de olhar pra ela? Não. É através dos Cadê? frutos, não é? Sabe? Mas Aham. Tem os que ver frutos o que são ela vai. visíveis, mas a pessoa em si, você olhando pra ela, você não sabe, né?
Não. En- Só se é da forma como ela age, como ela fala, né? Aí sim. Então, olha só. Faz sentido que o selo de Deus e a marca da besta sejam visíveis aos homens? Não faz sentido. Porque olha só o que fala em Coríntios. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. É o que a Carmen falou. Através dos frutos vai perceber quem tem o selo de Deus ou a marca da besta. Mas essa marca não vai ser visível aos homens. Não vai ser uma coisa que vai ser implantada nas pessoas. Quando o povo de Deus recebeu o selo de Deus, o povo de Deus nem vai saber que recebeu o selo de Deus. E eu entendo que a marca da besta nem é uma marca real. Eu entendo que quem não tem o selo de Deus, automaticamente já tem a marca da besta. Vocês me entendem? Porque quem for selado com o selo de Deus não recebe as pragas. Quem não tem o selo de Deus, automaticamente recebe as pragas. Então a marca da besta é a marca de quem vai receber as pragas. Então faz sentido que ela nem seja uma marca real. Então, não escrita com tinta, o que isso significa? Tanto o selo de Deus como a marca da besta são marcas espirituais, não são visíveis ao homem e elas estão diretamente ligadas à adoração. Através dos frutos vai ser possível. E de alguma forma vai ter um controle sobre quem vai adorar e seguir a imagem, a marca da besta ou não. Porque quem não tiver a marca da besta não pode comprar e vender. Então, alguma coisa vai ter que diferenciar esses dois grupos. Eu tenho uma muito boa teoria que eu vou mostrar mais pra frente. A Juliana perguntou se eu vou falar sobre as pragas. Nesse estudo, não, Juliana. Nesse estudo não tem nada. Mas as pragas são bem fáceis de entender. No Apocalipse 16 está marcado tudo na ordem certinho. O que a gente pode entender é que as pragas elas só caem depois do selamento do povo de Deus, né? Mas eu não vou me aprofundar nisso nesse estudo, não. Apocalipse 13:16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, quem não tem a marca da besta não pode comprar ou vender. Aí as pessoas vão falar assim: então, ó, a marca da besta tem que ser visível, porque eu posso controlar quem pode comprar ou vender através da marca da besta. Mas, como a gente já viu, a marca da besta ela é uma contrafração de algo na lei de Deus. Então a gente sabe que o papado mudou a lei de Deus. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Quais leis de Deus principais que o papado mudou? Pergunto para vocês de novo aí. São dois principais mandamentos que o papado mudou. Quais são eles? O sábado E e qual foi o outro? amar a Deus é acima de todas as coisas. Não, tem um bem forte que os católicos fazem bastante, que tem um monte na igreja deles. Ah, o desimagem, Das imagem. imagens. Adoração. Isso aí, gente. Então, olha, não fará imagem de escultura e lembra-te do dia do sábado. São os dois mandamentos, os dois principais que foram mudados. Quanto a não fará imagem de escultura, esse mandamento foi cortado pela Igreja Católica, mas os protestantes, os evangélicos, eles aceitam essa mudança desse mandamento? Eles falam que pode adorar a imagem ou eles acham que não pode? Não, Não, ele não pode Não a aceita, imagem, mas aceita o sábado. mas aceita o sábado. E o sábado, ele foi trocado por guardar domingos e festas, e como vocês já adiantaram, esse aqui eles aceitam, não é? Então, o mandamento que foi mudado e foi aceito é o mandamento do domingo. Então, olha só. Através dessa mudança, o papado fez a mudança do sábado para o domingo e os protestantes, eles aceitam essa mudança. Embora não tenha nenhum versículo bíblico que diga isso ou que aprove isso. E aí nós vamos ter algumas variações. Alguns vão dizer, mudou o sábado para o domingo. Outros vão dizer, o sábado foi abolido. Outros vão dizer, o sábado é só para o judeu ou só para o povo do Antigo Testamento. Mas independente da forma como for, estão obedecendo uma doutrina que vem do papado e não da Bíblia. Então, olha só, mais uma vez, isso aqui é uma contrafração satânica de um mandamento de Deus. Então, se a marca da besta, em Apocalipse 16, diz assim: quem não tiver a marca da besta não pode comprar ou vender, faz sentido que em alguns dos mandamentos de Deus tem uma proibição de comprar e vender também? Faz todo sentido, porque o diabo copia algo que Deus faz.
Na lei de Deus tem alguma proibição semelhante? Sim. Êxodo 20 diz assim, esse aqui é o quarto mandamento, é o mandamento que foi mudado e aceito pelos evangélicos, né? Mudado pelo papado, aceito pelos evangélicos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A gente já falou muito sobre isso, né? Lembra-te do dia de sábado por quê? Porque o povo tinha esquecido e agora no nosso tempo esqueceu de novo. Como que Deus santificou o sábado? Deus santificou o sábado, a gente vê isso na história da sarça ardente e no encontro de Josué com Deus em Jericó. Tira as sandálias dos teus pés, porque o terreno que está é terra santa. Deus santificou aqueles lugares com a presença dele de uma forma especial, como a gente já viu no estudo do Adorem aquele que fez todas as coisas. E ele abençoou e santificou o sábado também de uma forma especial, com a presença dele de uma forma especial. Deus está presente em todos os dias, mas no sábado ele abençoou o dia inteiro com a presença dele de uma forma santa e especial. E ele fala pra gente, não trabalhem nesse dia, porque esse dia é um dia santo. É um dia que você tem que separar para sua comunhão comigo. E ele fala, ninguém deve trabalhar nesse dia. Neemias diz assim, e se os povos da terra trouxerem mercadorias ou qualquer cereal no dia de sábado para vender, nada compraremos dele no sábado. Então no sábado nós não podemos trabalhar, ou seja, não podemos vender, e no sábado nós não podemos comprar. E justamente o que fala na marca da besta, que quem tiver a marca da besta não pode, quem não tiver a marca da besta não pode comprar e nem vender. Uma cópia falsificada da lei de Deus. Êxodo 20 fala que não podemos trabalhar no sábado, ou seja, não podemos vender. Neemias 10 disse que não podemos comprar no dia do sábado. Ezequiel 20 diz assim, também lhes dei os meus sábados, é Deus falando, lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é o sinal que mostra quem adora e obedece a Deus ou não. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando que isso aqui vai ser um sinal? Durante toda a eternidade. Quem adorar e seguir a Deus, e servir a Deus e obedecer a Deus, faz isso através do mandamento de Deus que foi mudado. A gente tá numa posição entre escolher fazer o que Deus pediu ou o que os homens mudaram. E a grande marca disso, o grande sinal, é a obediência do sábado. Por quê? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas antes disso, né? Quem não tem a marca da besta não pode comprar ou vender. Ou seja, isso é uma cópia do sábado. Eles vão criar artifícios, que eu vou mostrar daqui a pouco, que se você não cumprir essa determinação deles, você vai ser proibido de comprar e vender. E essa lei, esse decreto, vai colocar as pessoas numa posição entre obedecer o sábado, como Deus pediu, ou outros dias, ou nenhum dia, ou o domingo, como é que é dito pelas doutrinas católicas e as doutrinas que vêm de Satanás, como a gente já viu em várias outras culturas, né? O diabo era adorado através da santificação do domingo. Isso aqui eu vou deixar para depois. Então a marca da besta, de novo, adoração e obediência. Ou a Satanás, para receber a marca da besta, seguindo o papado ou suas doutrinas, e adoração e obediência a Deus e a sua lei, sendo fiel à Bíblia e recebendo o selo de Deus. Através da quebra do sábado, o diabo, e através das doutrinas que ele coloca na igreja dele, e que as filhas da meretriz também obedecem, ele vai levar o mundo a quebrar a lei de Deus. E a lei de Deus, como a gente viu, era o sinal que era colocado na testa e na mão das pessoas. A lei de Deus por completo. Como a gente viu, o selo de Deus é o sábado. É a grande marca de diferença. Como a gente viu em Tiago aqui atrás, né? Acho que eu passei direto. Tiago fala, qualquer que quebra toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, dessa forma, como as pessoas que vão receber o selo de Deus receberiam o selo de Deus através da obediência aos mandamentos da palavra de Deus, pensamentos e ações, testa e mão, por que o sábado se torna uma coisa diferencial? Por que o sábado é diferente?
Porque o sábado é o mandamento dos 10 mandamentos que foi mudado pelo papado e que os evangélicos aceitam essa mudança. Então eles aceitam a doutrina e a palavra do papado em vez da doutrina e palavra de Deus. Por esse motivo, o sábado se torna o selo de Deus, como a gente viu em Ezequiel. Ele não é o selo de Deus porque é o sábado somente, não, é toda a lei. Mas se as pessoas obedecem o domingo ou quebram o sábado não guardando dia nenhum, elas estão quebrando um dos mandamentos de Deus. Quebrando um, elas quebram todos e elas não podem receber o selo de Deus. Por esse motivo que o sábado é chamado de pedra de toque. Ele é o ponto diferencial da fidelidade a Deus e a sua palavra em oposição às doutrinas humanas. O mundo inteiro vai ser levado, e é assim que a imagem da besta vai falar, com um decreto obrigando o mundo inteiro a trabalhar no sábado, a cumprir a determinação e a vontade de Satanás. Então, se nós seremos colocados em uma posição entre obedecer a Deus e ser perseguido e ser proibido de comprar e vender, ou obedecer a Satanás e receber a marca da besta. Então, vai ter um decreto que vai obrigar o mundo inteiro a trabalhar 6 dias e parar um dia. A gente está vendo um movimento muito forte disso acontecendo desde o Papa Francisco, com uma ideia muito forte da ecologia. Movimentos ecológicos e proteção do planeta. Ele falava da proteção à mãe Gaia. Eu achava isso um absurdo, porque divindades pagãs. A gente vê isso com muita força depois do Covid também, dizendo que o mundo precisa parar um dia, o mundo precisa parar de trabalhar. A gente está trabalhando demais, o planeta não está aguentando mais isso, nós todos temos que parar um dia. Tem uma encíclica papal chamada Laudato Si que fala sobre isso. Todos nós devemos parar de trabalhar um dia da semana, trabalhar 6 dias e parar um, do jeito que a Bíblia fala, o dia do Senhor, o domingo. Como a gente viu na semana passada, aquele pastor falando no programa, né? Então a gente tem um movimento muito forte disso, se vocês quiserem procurar depois a encíclica do Papa que fala isso, a gente vai ver um movimento ecumênico muito forte da união das religiões, e tem alguns pastores que falam, que eu acho interessante, falam que é o movimento ecumênico, é a ecologia que vai unir as religiões, vão parar de trabalhar um dia para guardar ou proteger o planeta, mas o dia que eles vão escolher é o dia escolhido por Satanás. E assim, quebrando o mundo inteiro o mandamento de Deus, vão receber o selo, em vez de receber o selo de Deus, vão receber a marca da besta. Apocalipse 13:17 fala assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso aqui, a marca da besta, ela é uma contrafração do selo de Deus. Os selos da antiguidade, eles tinham alguns elementos específicos, algumas características específicas que eram sempre obedecidas. Os selos vocês já devem ter muito visto em filme, em desenho e coisas do tipo, né? Quando um rei queria mandar um decreto ou uma carta, alguma coisa que era oficial e era muito importante, normalmente essa carta era selada com a marca do rei. E isso significava que aquilo era um decreto real, era um decreto verdadeiro, era oficial. E esses selos reais, eles tinham algumas características fundamentais que aconteciam em diversas culturas, em diversos povos, em diversas épocas diferentes. Alguns elementos eram repetidos. Tinha alguns fundamentais, outros que apareciam em alguns e não apareciam em outros, mas no caso aqui, um dos principais era o nome do rei, por exemplo aqui, Nabucodonosor. O título do rei, ele é o quê? O título do rei não, o título da pessoa que estava fazendo o selo, ele é o rei da Babilônia. Alguns deles continham símbolos sagrados como deuses, animais ou coisas do céu, sol, lua, estrelas. No caso aqui, eu coloquei um exemplo como o leãozinho da Babilônia. E outro elemento que era sempre repetido era o território. Qual que era o território dele? Ele era Nabucodonosor, nome, rei, título, e Babilônia, território. Então, esses selos da antiguidade, eles tinham esses elementos principais. E faz sentido que o selo de Deus também tem esses elementos. Nós vimos que o selo de Deus tem a ver com os mandamentos de Deus. A gente viu que o selo de Deus, como eu falei em Ezequiel 20, é o sábado, porque quebrando um, quebra todos. E o mandamento que tanto os católicos quanto os evangélicos quebram é o mandamento do sábado. E a gente vai ver agora que dentro da lei de Deus tem um mandamento que tem as características de um selo real, de um selo que era de um rei da antiguidade. Lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Aqui está uma indicativo de qual mandamento é esse, que é o 4º mandamento. Em Êxodo 20, versos 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nesse texto do Êxodo 20, do 4º mandamento, nós temos todos os elementos que compõem um selo de um rei da antiguidade. E esse é o selo de Deus, o mandamento do sábado. No verso 10 diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui aparece o nome de Deus, o Senhor. Isso aqui antigamente tinha um nome de Deus, né? Que a gente sabe que é o tetragrama sagrado. Nós não sabemos como pronuncia, porque não tem as vogais. Mas muita gente fala Yahvé, Javé, Jeová, é o nome de Deus. Então, o primeiro elemento de um selo, o nome de quem está dando esse decreto, de quem está dando esse selo, é o Senhor. O segundo elemento é o título. Qual que é o título de Deus? Porque em 6 dias fez o Senhor. Se ele fez, ele é o Criador, ele é o Rei do Universo, aquele que criou céus, terra, mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. E qual que é o outro elemento que sempre aparecia nos títulos, nos selos? O território. Qual que é o território de Deus? Céus, terra, mar e tudo que neles há. Ou seja, tudo o que foi criado por Deus. Os elementos de um selo aparecem no mandamento do sábado, que é o sinal de Deus, que é o mandamento que foi trocado pelos católicos e foi obedecido pelos evangélicos, que vai ser o grande diferencial entre quem vai adorar e servir a Deus no tempo do fim ou não. Lembrando aqui, a gente viu toda aquela trajetória dos reinos até chegar no chifre pequeno. Depois, em Apocalipse 13, a gente viu que vai surgir outra besta, que é a besta da terra, que a gente identificou como os Estados Unidos. Isso aqui já aconteceu. A ferida mortal iria acontecer. A ferida mortal já aconteceu, em 1798. Depois disso, os Estados Unidos vão se unir entre os protestantes e o Estado. Isso aqui ainda não aconteceu. E quando isso acontecer, a ferida mortal vai ser curada. Quando a ferida mortal for curada, vai acontecer a imagem da besta, vai acontecer esse decreto que vai obrigar as pessoas a descumprirem o sábado e cumprirem o domingo, ou dia nenhum, tanto faz, o importante é não cumprir o sábado, e aí vai ser dado o selo de Deus e a marca da besta. Ou seja, tudo isso ainda não aconteceu. Hoje, quem não guarda o sábado não está quebrando não está recebendo a marca da besta. Então, ninguém está sendo selado com o selo de Deus hoje, ninguém está recebendo a marca da besta hoje. O selo de Deus e a marca da besta, eles só vão existir quando houver o decreto. Isso quer dizer que a gente não deve obedecer os mandamentos de Deus hoje? Não. Nós devemos obedecer os mandamentos de Deus sempre. Nós devemos nos preparar. Hoje, se eu morrer, eu vou morrer salvo, eu vou morrer perdido. E eu vou ser julgado de acordo com a minha adoração e obediência a Deus também. A diferença é que eu não vou receber o selo de Deus nem a marca da besta agora. O selo de Deus e a marca da besta, eles só vão existir quando a ferida mortal for curada e quando a imagem da besta for estabelecida. Lembrando que a imagem, ela é simbólica. Quando for forçada a adoração à besta, né? No caso, a união dos protestantes com os Estados Unidos, que vão levar o mundo inteiro, várias religiões, movimento ecumênico, a adorar e seguir as doutrinas do papado. Aí a gente chega no verso 18, que é o último verso. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. No original, não aparece esse número é 666. No original aparece esse número é 666. A gente já falou sobre esse número ter a ver com a Babilônia, esse número tem a ver com confusão, e esse número tem a ver com a imagem, estátua de Nabucodonosor. Esse aqui é o texto original, tá? Para quem quiser curiosidade, vocês podem pausar depois no vídeo que eu colocar lá. E aqui está o texto inteirinho original. O número é 666. O que isso significa? Os números têm um simbolismo muito forte na Bíblia. O 7 é um número que demonstra a perfeição. É um número muito repetido por Deus, o número 7, como sendo um número que é a perfeição. Na cultura hebraica, quando colocava, por exemplo, 777, significava perfeição eterna. Se colocasse 666, é um número que se contraria ao número 7. É um número que tenta ser o 7, mas não consegue. Ele quer ser como Deus, mas não é.
O homem foi criado no 6º dia da criação. Satanás tentou fazer o homem ser como Deus. Coma do fruto, seus olhos se abrirão e você será como Deus. O 6 traz muito forte esse simbolismo de querer ser como Deus. É uma inquietude, é uma perturbação, é uma coisa ruim, contrária à perfeição do 7. Tenta ser igual, mas não consegue. E o 666 é isso de forma eterna, é isso de forma grandiosa, assim como o 7. Então a gente percebe que esse número 6 ele vai se repetir muitas vezes em vários momentos chaves. Por exemplo, o número de homem, que tem a ver com as doutrinas humanas. O 666 é a forma como aparece o número de homem. E quem tem entendimento significa o quê? É possível caçar no texto da Bíblia e entender o que significa esse número e essa marca e esse nome. Nós já vimos a parte da estátua e agora vamos ver outros elementos. Por exemplo, em Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor faz a imagem, ele fala assim: quando eu tocar os instrumentos, as pessoas devem se curvar e adorar a minha imagem. E eles adorando a minha imagem vão dizer o quê? A palavra de Nabucodonosor vale mais do que a palavra de Deus, porque o reino dele vai durar para sempre, porque ele é inteiro de ouro. E quantos instrumentos são tocados para anunciar às pessoas que elas deviam adorar a imagem de Nabucodonosor? Eram 6 instrumentos. A trombeta, o pífaro, a harpa, o saltério, a cítara e a gaita. Então lá estava correspondendo 6. A estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Eram tocados 6 instrumentos diferentes. A estátua ela era composta também, acho que vai ter mais para frente, mas a estátua era composta também de 6 tipos de metal: ouro, prata, bronze, ferro, barro misturado com ferro. O Daniel capítulo 4 aparece a árvore de Nabucodonosor. A árvore de Nabucodonosor era o poder humano que era colocado contra a vontade de Deus. Era Nabucodonosor que ele queria ser acima da palavra de Deus. Ele queria honrar e viver de acordo com os deuses dele, a vontade dele, em contrariedade a Deus. E essa história da árvore, ela é demonstrada que a árvore é Nabucodonosor que ia ser cortado. E a árvore também aparece 6 vezes. Então, a Babilônia era muito comum essa repetição do número 6. Em Apocalipse, a palavra Babilônia, confusão, que remete ao papado, também aparece 6 vezes, em 6 momentos diferentes. Em Apocalipse 14, 8, 16, 19, 17, 5, 18, 2, 18, 10 e 18, 21. Na Torre de Babel, a ideia de nós faremos, façamos, coloquemos, o povo se unindo, o pronome nós, contrariedade a Deus, também aparece 6 vezes. Façamos, edifiquemos, nós, façamos, nós, sejamos. Então, tudo contrariedade a Deus, e sempre representado pelo número 6. Então, o número 6 sempre foi um número usado, principalmente ali na Babilônia, em contrariedade a Deus. E o 666 tem a ver com isso. A gente já viu essa parte de Daniel, né, na nossa recapitulação de hoje, mas tanto em Apocalipse quanto em Daniel, tinha uma imagem da besta. Tanto em Apocalipse como em Daniel, o decreto de morte. E tanto em Apocalipse como em Daniel, o número de homem. Em um deles o número é 666, no outro o número é 60 de altura e 6 de largura. E todos os outros elementos que a gente acabou de ver também, né? Como a gente já viu, né? 600 era Marduk, 60 era Tiamat e 666 era adoração a todos os deuses da Babilônia. Então, quando fala que o número 666 é um número de homem, tem a ver com isso. A adoração das doutrinas humanas em lugar da palavra de Deus, como a gente viu até aqui várias e várias vezes essa repetição na besta da terra, né? Então, tudo isso aqui tem a ver. As pessoas pensam, o número 666 é o número maldito, é o número do diabo. Ele é um número que representa o povo obedecer às doutrinas e vontades humanas, em vez de obedecer à palavra de Deus. Então, no futuro, o que vai acontecer? Satanás vai usar o mesmo artifício que ele usou lá atrás, com os companheiros de Daniel, para colocar o mundo na mesma situação. Então, a besta da terra, que são os protestantes, eles vão levar os habitantes da terra a adorar o papado, como foi na fornalha ardente. Quem não quiser adorar o papado, vai ser colocado com a pena de morte. Quem quiser adorar o papado, vai ser preservado pelos poderes da terra, mas vai receber a marca da besta e vai ser condenado por Deus.
Então, o mundo inteiro vai ser colocado para escolher. Obedecer e adorar a palavra de Deus, para receber o selo de Deus, e temporariamente vai ser perseguido aqui na terra na grande tribulação, mas a vitória vai ser do povo de Deus, que vai ter a vida eterna. Como diz aqui, ó, Apocalipse 13:10 e Apocalipse 14:12, perseverança e fidelidade dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou a gente vai escolher prestar adoração e obediência a Satanás, as suas doutrinas humanas, para receber a marca da besta. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem adorar a besta não tem o nome escrito no livro da vida. Quem não tem o nome escrito no livro da vida vai ser perdido e não salvo. Apocalipse 7, a gente lê um pedacinho desse texto, mas a gente vai ler ele com mais versos agora. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dada a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, aquilo que a gente já viu. Primeiro, o povo de Deus ia ser selado, para depois caírem as pragas. Então, como é que é a linha do tempo? A gente está no momento em que o papado já sofreu a ferida mortal, mas os Estados Unidos ainda não se uniram, protestantes com o Estado. Vão se unir protestantes com o Estado, vai acontecer a cura da ferida mortal, o papado vai voltar a dominar. Essa união entre os protestantes e o papado vai levar o mundo a seguir doutrinas humanas em lugar da palavra de Deus. E vai ser feito um decreto que vai levar o mundo a quebrar os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus, que é mudado pelo papado e aceito pelos evangélicos, é a troca do sábado pelo domingo. Por isso Ezequiel 20, verso 20, diz que o sábado vai ser o selo de Deus. Quem não honrar esse mandamento de acordo com a vontade de Deus, vai receber a marca da besta nesse momento. Vai ser feito o decreto. Nesse meio tempo, como a gente viu no estudo da volta de Jesus, Satanás vai fingir a volta de Jesus. Ele vai aparecer na terra em vários lugares do mundo falando que ele é o Messias. As pessoas vão se curvar para ele, vão se reunir em vários lugares. Mas Deus fala: não acrediteis, não vá lá olhar. Se ele disser que está no deserto, ou se ele disser que está no interior da casa, não acrediteis. Porque Jesus vai voltar de uma forma muito específica, como a gente já viu. Ele volta no céu, ele não toca a terra, ele vem em poder e glória com todos os anjos. E o diabo vai fazer a volta de um jeito diferente. E o diabo fazendo a volta de Jesus nesse momento, ele vai fazer com que essas doutrinas do papado sejam muito mais fortes. Porque ele vai falar: ah, vocês estão querendo obedecer a lei de Deus até hoje? Não, a lei de Deus não vale mais. Vocês estão querendo guardar o sábado ainda? Não, mas é o domingo que vale agora. Ah, você acredita que quem morreu tá dormindo, não está no céu nem no inferno, não existe alma? Existe sim. E os anjos dele também vão poder aparecer fingindo ser pessoas que já morreram. E tudo isso vai acontecer para fortalecer as falsas doutrinas. As doutrinas de Satanás em lugar da palavra de Deus. E fazer com que as pessoas sejam seduzidas por tudo isso. E ser condenadas à destruição final. Verso 9 do Apocalipse 7 diz assim: depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Quando tiver esse momento, tudo isso aconteceu, a ferida mortal foi curada, houve o decreto, Satanás apareceu fingindo ser Jesus, as pessoas vão ser colocadas entre obedecer a palavra de Deus ou obedecer às doutrinas humanas, cada um vai ter que tomar a sua escolha. Quando essa escolha for feita, Jesus vai terminar o juízo no céu. E quando Jesus terminar o juízo no céu, a gente já sabe, ele sai do santuário e volta para a terra. E ele volta para a terra com salvos e perdidos já definidos. Então, eu estarei salvo ou perdido, vocês estarão salvos ou perdidos. Se a gente morrer antes disso tudo acontecer, nós morremos salvos ou nós morremos perdidos. O juízo de Jesus acabou, ele vai chamar o anjo e vai falar para ele: vai e sela o meu povo, aquele povo que me honrou, aquele povo que me adorou e aquele povo que me obedeceu. E esse anjo vai descer na terra e vai selar todas as pessoas que tiverem obedecido a Deus com o selo de Deus. As pessoas que não obedeceram a Deus e seguiram as doutrinas humanas vão ser deixadas sem o selo, ou seja, a marca da besta. É por isso que eu acredito que a marca da besta é algo que não na verdade nem existe, é só a ausência do selo de Deus. E aí ele vai chamar os outros anjos com as pragas do Apocalipse 16 e vai falar para eles: desçam e derramem as pragas. E as pragas só vão atingir as pessoas que não têm o selo de Deus. No final das pragas, Jesus volta. E quando Jesus volta, acontece todo aquele processo que a gente estudou nos primeiros estudos sobre a volta de Jesus. Os salvos vão ser
ressuscitados, os salvos mortos vão se unir com os salvos vivos, transformados em incorruptíveis, imortais e serão levados para o céu. Os perdidos vão olhar para Jesus e vão morrer. E vão permanecer mortos até o final do milênio. Durante o milênio, os salvos vão entender porque os perdidos se perderam. E depois dos 1000 anos, a cidade santa, junto com os salvos, vão descer para a terra. Os perdidos vão ser ressuscitados. Jesus vai mostrar para eles porque cada um deles se perdeu. E aí ele vai dar a sentença final, que é o lago de fogo, a destruição final. E a terra que vai ser consumida pelo fogo vai ser recriada em novo céu e nova terra, onde todos os salvos vão viver. Esse momento aqui é o momento em que os salvos estão chegando no céu. Os salvos que foram selados com o selo de Deus. E essa grande multidão que ninguém podia enumerar, de pessoas vestidas de vestiduras brancas com palmas nas mãos. No verso 13, alguém pergunta para João assim: esses aí que vocês estão vendo, que você está vendo, João, com vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí João fala para ele: respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Essas pessoas aqui são as pessoas que vão viver esse momento em que a ferida mortal foi curada, tudo isso aconteceu, e as pessoas escolheram ser fiéis a Deus e não a palavra de Satanás e as doutrinas humanas. Essas pessoas que recebem o selo de Deus. E elas são vestidas de vestiduras brancas. O que significa isso? Não foi pelo mérito delas, pelo poder delas, mas foi pela fé delas. Aqueles pecados que todos nós cometemos. A diferença entre salvo e perdido, como nós já falamos antes, né? O que muda entre o salvo e o perdido? O salvo é pecador e ele merece a morte, o perdido é pecador e ele merece a morte. Mas o salvo, ele se arrependeu dos pecados que ele cometeu, ele se esforçou para seguir a palavra de Deus e a vontade de Deus, e o perdido não. Então, o tempo final, o recebimento do selo de Deus tem a ver com isso também. Nós não cumprimos os mandamentos de Deus como nós deveríamos cumprir. Mas o que importa para Deus é que a gente se esforce para fazer da melhor forma possível. O que importa para Deus é que a gente se disponha a ter fé de que aquilo é verdade e que nós precisamos ser diferentes. E que nós nos esforcemos dia a dia para sermos diferentes e mais parecidos com Deus. Esse vai ser o grande diferencial entre a gente ter fé à palavra de Deus e na vontade de Deus e adorar a Deus, em vez de seguir as doutrinas humanas, que vão ser contrárias a tudo que Deus fala. E aí fala que esses, verso 16, que receberam o selo de Deus, que estiverem salvos, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse vai ser o grande diferencial, né, no final de tudo. Quem vai obedecer a palavra de Deus ou quem vai obedecer às doutrinas e à vontade de Satanás, as doutrinas humanas. E aí a escolha vai ser de cada um de nós. Nós vamos escolher no final de tudo e no decorrer da nossa vida, mesmo agora, né, que não existe selo de Deus e marca da besta ainda, se nós morrermos hoje, nós receberemos a recompensa de acordo com o que nós cremos. Se é de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus, ou as doutrinas humanas. O de hoje foi mais rápido um pouquinho, né? Foi até um pouquinho corrido, mas é a parte final, né? A metade que faltou da semana passada. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa? Não, Rodrigo.